começando mais uma aula de ciências, tá bom? Vamos estudar hoje os materiais e suas características. A gente já estudou as características dos materiais, agora vamos estudar os materiais e suas características. Basicamente a mesma coisa, tá, gente? Vamos falar um pouco sobre algumas características dos materiais, sobre elástico, o que é plástico, tá bom? Sobre sua densidade, peso, essas coisas. Vamos entender um pouco sobre alguns materiais, tá bom? Atividade prática, páginas 166 até a 168, tá bom, gente? Vou mostrar na prática para vocês como responder a atividade de hoje. Vamos lá! Ok, pessoal, aqui estamos começando mais uma aula de ciências. Os materiais e suas características a gente vai estudar hoje na página 165, tá, gente? Mais ou menos continuando a que a gente já viu na aula passada, tá bom? Que é sobre as características dos materiais, ok? Como é que ele é elástico, como é que ele qual a sua resistência, enfim, a gente vai ver um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? E aí vocês têm na página 165 os materiais e suas características. A gente vai dar uma lida agora, a atividade prática é só uma questão, tá? E tem uma atividadezinha aí para vocês fazerem na prática mesmo, né? Para vocês produzirem um material que eu vou deixar à disposição de vocês para quem quiser fazer, tá, gente? Não é obrigatório, tá bom? Eu vou deixar à vontade para vocês fazerem. Quem quiser testar aí o seu material ou já mostrar como é que faz, no livro tem mostrando como é que faz. Vocês vão ver quais os materiais que precisam e quem quiser desenvolver o seu material em casa pode fazer isso, tá bom? Mas a importância da aula é para a gente entender as características dos materiais, tá bom? Não é aprender a fazer essa que tem aí na página seguinte, tá bom? Seguinte, os materiais são diferentes entre si e segundo as suas características. Podemos usá-los para diferentes funções no cotidiano. Alguns materiais, por exemplo, podem sofrer mudanças ao serem puxados, esticados ou pressionados. Essa característica está relacionada à capacidade de deformação. Alguns materiais não se deformam facilmente, enquanto outros se deformam para sempre. Há ainda os que se deformam, mas voltam ao normal depois que cessamos a ação inicial, que é o material elástico que a gente estudou lá na aula passada, tá, gente? Os materiais que não se deformam são aqueles que costumam rachar ou se estilhaçar, ou seja, quebrar, quando sofrem impacto. Quando isso ocorre facilmente, são chamados frágeis. Os materiais que se deformam permanentemente são chamados materiais plásticos. A gente viu isso na aula passada, vocês lembram, né? E os que se deformam, mas voltam à sua forma original, são chamados de materiais elásticos. Ou seja, o material que quebra, aquele material que você deforma e ele fica para sempre daquele jeito, é plástico. Ou aquele que a gente amassa, embola e ele volta ao normal, elástico. Outra característica é a resistência de um material ao desgaste, chamado dureza. Materiais duros são aqueles que não se desgastam facilmente. Os mais duros são capazes de riscar outros materiais menos duros. Alguns materiais são duros, porém frágeis. É o caso do vidro e da cerâmica. É um material duro, tipo, você pega, não é um material que se dobra, por exemplo, mas não é tão resistente. O vidro, se você bater algo em cima, ele quebra, obviamente. A cerâmica da mesma forma, tá? Então, tem dureza, né? Mas não é tão resistente, tá? E aí, gente, como eu falei pra vocês, o seguinte, ó. Deixa eu descer aqui pra vocês verem. Tem até algumas imagens aqui, não é isso? Ó, a tigelinha aqui. Pratos de cerâmica são feitos de material frágil. Então, ele é um material durinho, que você usa, obviamente, para comer alguma coisa, para colocar alguma coisa dentro. E ele não vai se romper, mas caso você derrube no chão, ele vai quebrar. A esponja de espuma é feita de material elástico. Ó. Por exemplo, a esponjazinha de você lavar a louça, por exemplo, você vai embolar ela de todo jeito, né, para lavar a louça, você joga ela dentro do copo, enfim, e ela volta ao normal quando você termina. Outros materiais são duros e não se quebram ou deformam facilmente. É o caso do aço e do concreto armado.
Não é à toa que eles são usados em construções, eles são materiais tenazes. Vocês lembram o que é tenaz, né, gente? Material tenaz é aqueles materiais que não quebram facilmente, tá bom? Material tenaz. Tenacidez significa resistência. E aí, ó, a catapulta de elástico. Alguns de vocês já devem até ter feito algo parecido, tá, gente? É como se fosse um lançadorzinho, mas vocês já devem ter feito isso em algum momento da vida de vocês. Se não fizeram igual, fizeram parecido, tá? Eu vou deixar bem à vontade para quem quiser fazer a sua. Tá aqui os materiais que precisa, ó. Um elástico grosso, tá? Fita adesiva, copinho de plástico, uma rolha, régua, 9 lápis. Por isso que eu deixei bem à vontade, porque pegam, por exemplo, 9 lápis. São bastante lápis, né? Dá para você usar o ano todo na escola. Você vai fazer uma... Se bem que não vai quebrar o lápis, então você pode usar depois, tá? Caso você faz aí, deixa guardado. Quando precisar do lápis, você pode tirar. Não vai quebrar. Pelo menos não é para quebrar. Aí tem aqui dizendo como faz, ó. Faça 3 triângulos com 3 lápis conectados pelas pontas ou fita adesiva. Você vai, como são 9 lápis, tu vai fazer 3 triângulos aqui, ó. Tá? Um lápis deitado, cria um triângulo e embala com a fita, tá bom? Você vai fazer 3, do jeito que tá aqui, ó. 3 triângulos. Conecte os 3 triângulos para montar uma pirâmide. A ponta de cima deve ser a união dos 3 pontos, dos 3 triângulos. Ou seja, você vai colocar um de cada lado, ó. Vai fazer uma pirâmide realmente, ó. Coloca um deitado, coloca um triângulo deitado, né? E o outro vai ficar numa ponta, outro no outro. De forma que aqui em cima, gente, ó, é realmente uma pirâmide. Uma pirâmide tem apenas uma vértice em cima, né? Isso aqui é a vértice, ó, que segura, tá? Uma pirâmide tem apenas uma vértice em cima, então sua pirâmide vai ter que ficar assim. Deixa eu ver o que mais, qual outra opção. E aí, ó, fixe a ponta, fixe a ponta da régua em uma das pontas da base. A régua deve passar por dentro da pirâmide. Ó. Você vai colocar a régua aqui numa ponta, que seria essa, por exemplo, ó. Tá? Seria essa que tá aqui, ok? Você fixou ela com fita para ela ficar presa e ela vai passar aqui por dentro, ó, desse triângulo aqui, ó. Vai passar nesse local aqui, tá? Não é para passar por fora, não. E aí é que vai entrar o elástico, ó. Você vai então, envolva a régua com o elástico puxando-a para cima. Passe o elástico por trás da ponta de cima da pirâmide e estique o elástico até conseguir envolver a régua novamente. Você vai prender ele aqui, ó, direitinho. Na ponta superior da régua, fixe um copinho de plástico com fita adesiva. Isso aqui pode ser um copinho ou pode ser uma tampa. Eu acho que com a tampa dá a mesma coisa. Uma tampa de garrafa. Não precisa ficar tão fundo. Só para você pregar uma tampinha aqui, é só para ter como se fosse um local de partida. Isso. Que é onde você vai colocar o objeto que você vai arremessar, obviamente. Tá? Então eu acho que não precisa ser um copo, não. O copo fica muito grande. Acho que uma tampinha dava certo. Na ponta superior da régua, aqui eu já li. A catapulta está pronta. Coloque a rolha no copinho, puxe a régua para baixo e solte-a. Só tome cuidado para não quebrar nada. Ou seja, você vai como se fosse aqui, gente, ó. Você vai arremessar, então você vai colocar um objeto aqui, não é obrigado a ser uma rolha, pode colocar algo, qualquer coisa. Eu aconselho que for bolinha, se você fizer e for testar, rasgue um pedacinho de papel que você não usa mais, faz uma bolinha de papel que pelo menos se pegar em algum copo, em alguma coisa, provavelmente não quebre, tá? Não vai testar com alguma coisa dura não, que vai quebrar alguma coisa na sua casa, tá? Gente, não é obrigatório fazer a catapulta, tá, gente? É só quem quiser realmente aí testar a sua habilidade de construção, tá bom? Se quiser fazer, pode fazer, mas não é obrigatório, tá bom? De qualquer forma, se você for fazer a atividade, questão 1, 2 e 3, sim, é obrigatório a fazer, tá? Quais são as propriedades da régua, do lápis e do plástico em relação à deformação? Você vai colocar, gente, tá perguntando para você, por exemplo, quais as propriedades da régua? A régua é o quê?
você vai colocar se a régua, por exemplo, é um material que se deforma, né? O lápis é um material que se deforma, ou seja, é um material elástico, um material plástico, e o elástico. Acho que o nome já diz tudo, né? Elástico, ele é um material plástico ou elástico. Você vai dizer cada uma, a propriedade de cada um, gente. Então você vai colocar, por exemplo, aqui, coloca de um por um. A régua, eu acho, a régua é um material elástico, um material plástico, pois, enfim. E coloca, tá? Vírgula. O lápis é um material elástico, plástico, por isso, tá bom? E você vai explicar de cada um, que são materiais que você usou aí, tá certo, gente? A 2 diz o seguinte, ó, o que pode acontecer ao se aplicar uma força excessiva em um material elástico? Quando você pega um material elástico, no caso, qualquer material elástico, se você colocar uma força excessiva, uma força desnecessária, o que pode acontecer com ele? Tá? A terceira, deixa eu ver aqui, eu acho que ela não é para responder, só para a gente discutir, converse com seus colegas sobre outras aplicações da propriedade elástica. Quais são outras aplicações da propriedade elástica? O que seriam essas outras aplicações? Tá? Vamos ver aí, vamos discutir, na verdade, na aula ao vivo, essas outras aplicações das propriedades elásticas, tá bom, gente? Então é isso, para responder é só essas duas questões, 1 e 2, tá bom? Mas tem a catapulta aí para você fazer, caso você queira fazer ela, tá? E tiver seu material em casa, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, gente, que se você não quiser usar, por exemplo, 9 lápis, se você não tiver 9 lápis, tiver um material parecido com lápis aí, tá? Não sei, aqueles palitinhos que a gente usa que vocês usam para jogar, enfim. Um material que seja parecido com lápis, se você quiser testar também, eu acho que dá certo, tá bom? De qualquer forma, não é obrigatório fazer, só se você quiser realmente testar seus conhecimentos aí de construção, tá bom? Então vamos lá, vamos à obra, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.